De volta com o Educador Entrevista. Hoje vamos falar um pouquinho a respeito de adolescência aqui na companhia da Mariana Salgueiro. Mariana, obrigado pela participação com a gente. Boa tarde. Eu que agradeço. Boa tarde. Bom, adolescência, né? Eu tenho certeza aí que tem vários pais, vários adolescentes também nos assistindo e pensando nesse período, né, que todos nós passamos, né, pela vida aí, e que de fato é um período de mudança hormonal, corporal e que se reflete diretamente no psicológico. Sim, com certeza, né? A adolescência é a transição da fase da infância para a fase adulta, né? Ou melhor falando, né, é a turbulência entre essas duas fases, né? E é cheio de mudanças, inclusive o emocional do adolescente não está nem um pouco preparado para as coisas que estão enfrentando agora, né? Muita coisa que está difícil lidar. Os pais estão com bastante dificuldade em lidar com essas coisas aí do mundo, né? Que afetam diretamente o adolescente. Na adolescência a gente percebe uma coisa que é simples, né? Mas que ao mesmo tempo parece que as pessoas dissociam isso, que é o quanto nós somos químicos, né? Na questão prática mesmo assim, né? A fome altera o seu humor, né? O período menstrual na TPM lá altera o comportamento. Na adolescência é um boom hormonal, então a gente percebe o quanto também isso afeta e muito. Porque ele tá na transição de tudo, né? Então, imagina uma pessoa numa transição de tudo, como você disse aí, das várias fases aí que nós temos de dificuldades, as mulheres, a questão da TPM, já é uma loucura, né? Conviver com isso, as pessoas que convivem. Agora imagina um adolescente que tudo está em mudança, né? Essa fase principalmente dos 11 aos 13, 14 anos, é uma fase que eu vejo que é muito complicada. Porque ele tenta, de alguma forma, se autoafirmar, ser aceito. E o que ele não percebe é que ele precisa ser aceito primeiro por ele mesmo, para que os outros aceitem. Então, vira aquela coisinha que as pessoas ficam falando, ele quer chamar atenção. Na verdade, não é isso. O adolescente não quer chamar atenção, ele quer atenção, que é diferente, né? Porque ele quer se destacar de alguma forma. E por que isso, né? O tempo inteiro assim? Inseguranças. Eles são totalmente inseguros, porque ele ainda está em transição, ele não está pronto. Ele não tem uma estrutura formada para um relacionamento, por exemplo. Pode ver que os namoros na adolescência são totalmente tumultuados. Sempre ficam a desejar de um lado ou de outro. E eles não sabem muito bem o que eles querem na questão do estilo, né? E por isso que eu acredito que os pais devam, na questão do estilo, roupa, deixar o filho mais à vontade, né, para escolher, porque ele precisa disso para formar realmente, né, qual é o seu estilo. Porque parece um assunto bobo, mas não. Isso eu vejo muito no consultório, por exemplo. Os pais discutem, brigam muito. A mãe não gosta que a filha use uma roupa mais de skatista, mas quer que use uma roupa mais patricinha. A outra é o contrário, quer que use a camiseta, quer usar um decote. Acho que tem que deixar um pouquinho mais à vontade para que eles escolham para ir formando tudo isso. E já pelo contrário disso, piercing, mudar de cor de cabelo toda hora. Tatuagem. Gente, se um adolescente coloca um piercing, toda hora vai lá, muda a cor do cabelo. Se faz uma tatuagem, pense bem, quando esse adolescente estiver adulto com um jovem de 20 anos, ele vai achar que tem que colocar botox, porque não vai se aceitar como ele está. Então, eu acho bom os pais darem uma segurada, porque não é momento para nada disso. E a gente percebe uma questão também nessa fase nisso, né? Porque é uma fase extremamente complexa. Sim. E várias discussões que poderiam ser mais focadas, inclusive com relação da família para o adolescente. Claro. É o que você coloca. Às vezes a questão do estilo gera mais polêmica do que o comportamento desse adolescente na escola, por exemplo. Sim, eu percebo mesmo que quando eu falo com os pais, por exemplo, eu vejo que eles estão focando algumas coisas que não são tão importantes quanto o que realmente é. Não estou dizendo que eles estão errados, é porque para ele é muito difícil, para os pais é muito difícil também lidar com essa mudança do adolescente. Então, às vezes ele acha que o que é mais importante é uma coisa e na verdade são outras.
Uma coisa que eu percebo muito é que os pais têm muita dificuldade em conversar com o filho adolescente. E é o que ele mais precisa naquele momento que ele está passando. Ele precisa de um pai que escute, sem muito julgamento, sem muitas críticas, senão ele se fecha. Você não vai retirar mais nada desse adolescente. Normalmente é quando procura um psicólogo mesmo. Porque ele só fala para o psicólogo, não conta para os pais. E ainda imploram, não conta nada para minha mãe. Né? Porque tem medo, né, de serem reprimidos. Porque eles querem aceitação, primeiramente dos pais. É o que eles falam mesmo, né? Que querem ser aceitos pelos pais. Então, eles precisam realmente ouvi-los mais, ver o que ele está tendo necessidade, orientá-lo, colocá-lo dentro de uma rotina, né? Tudo isso é muito importante. Se fala muito naquela questão 8 ou 80 da adolescência, né? Ou é extremamente extrovertido, ou extremamente fechado. É uma fase de extremos, não é? Como é que isso funciona na formação da personalidade mesmo? Porque a gente acaba vendo muito aquela história dos pais que procuram grupo de teatro para criança, porque é extrovertida, então vai fazer teatro. A gente sempre vê ferramentas, e essas ferramentas são válidas mesmo, de procurar ferramentas inversas para ajudar? Não, eu não digo ferramentas inversas, mas procurar, por exemplo, um grupo de teatro é ótimo. Para quem é extrovertido? Não, eu acredito que seja bom para os dois, porque quem é introvertido também, com certeza tem alguma coisa que quer aflorar, que de repente pode aflorar no próprio grupo de teatro, que eu acho, por exemplo, ótimo. Quem começa a fazer, adora. Chega no consultório falando que está gostando muito e não falta. Diferente das aulas, né? Regradinhas, né? Que às vezes quer faltar um pouco das aulas de teatro, ninguém falta. Você foi num ponto muito importante, que eu diria que ajuda bastante. Essa questão do 880 é normal na fase da adolescência, né? É uma turbulência mesmo. Então, ele procura meios de se destacar de várias formas. Tem a questão física mesmo, né? Hormonal, do desenvolvimento do corpo mesmo, que faz com que seja essa explosão. E a parte psicológica ou emocional está muito mais à tona, assim, essa explosão. Então, tem momentos que a mãe fala, nossa, meu filho está tão bonzinho essa semana. Aí, depois já não está mais. Depois ele já está rebelde, já está um pouco nervoso, estressado, porque fica assim, né? É uma gangorra. É o tempo todo, mas isso é totalmente normal, né? Tem que saber lidar, ter um pouco de paciência, porque se gritar com o adolescente, você não vai conseguir nada dele, não vai ser melhor. Uma outra questão também é que a gente ouve cada vez mais na rotina das famílias e dos pais, que é: eu não aguento mais, eu não dou conta desse adolescente. É o que eu mais ouço no consultório, é isso: eu não aguento mais o meu filho, eu não sei mais o que eu faço. É mais ou menos assim, né? Se pudesse, acho que até internariam, porque não sabem o que fazer com esse adolescente. Mas é bem por aí mesmo. E hoje em dia também tem muitas coisas que eu acredito que estão ajudando o adolescente a ficar mais perdido ainda. Porque há uns anos atrás, uns bons anos atrás, o adolescente ele tinha a escola, tinha a rotina de casa, saía em família com os pais, era mais tranquilo. Hoje ele tem a escola, tem essas coisas, mas o que eles mais querem é ir nas baladinhas, que eu não sou nem um pouco a favor de baladinha para adolescente, porque eu não acho que o adolescente tem estrutura para isso ainda, né? É muita coisa de adulto que aparece nessas baladas aí dos adolescentes. Então eu não acho que é uma coisa legal. Então, se voltasse um pouquinho como era antes, de saídas, passeios em família, seria melhor para o desenvolvimento do adolescente. Ele fica muito perdido. Ele ainda não tem estrutura para isso. Uma outra questão também, que a Regina coloca que é interessante, é que as famílias enxugaram. As famílias são menores. São menores. Então, o próprio adolescente, ele não tem aquela questão da escala de irmãos que a gente tinha antigamente, né? Da escadinha. Sim. Então, o processo era mais coletivo, né? Hoje ele é muito mais individualizado. Sozinho, né? Isso. Né? Sim, com certeza. E ele sente falta do outro, de um amigo. Porque muitas coisas o adolescente não quer de forma alguma falar para o pai e para a mãe. Né? Como ele não tem um irmão ali, essa escadinha, eles procuram muito nas amizades. Eles acabam se decepcionando muito com as amizades.
Porque assim como eles estão numa fase de muitas coisas, né? Tem aula disso, tem aquilo, então muitas vezes ele não consegue aquela atenção. Vem na minha casa. Eu não posso, eu tenho inglês. Então ele fica muito sozinho, ele se sente muito sozinho. Eu ouço muito essa reclamação de se sentir só, né? Uhum. A Clara, com uma pergunta também interessante aqui. Quem mais procura? O próprio adolescente procura o psicólogo ou os pais levando o adolescente? As duas coisas. Até um tempo atrás eu diria que eram os pais. Agora, por questão do que a gente falou no bloco anterior, do adolescente se sentir muito sozinho, às vezes eles pedem para os pais que querem ir num psicólogo. Mas eu diria que está meio a meio agora. Mas os pais adoram, né, quando eles pedem, porque eles já percebem a necessidade. Alguns ainda são um pouco resistentes, né? Mas os pais procuram muito e hoje eu já percebo que o próprio adolescente já pede bastante, porque convive com outros que falam, hoje eu tenho psicóloga. Aí eles conversam, né? O que você falou com a sua psicóloga hoje? Eu falei de tal assunto. Aí eles veem a importância e também buscam bastante essa ajuda. O Miguel e a Daniela com questões similares aqui, né? Falando a respeito da questão do excesso de medicamento que a gente vê hoje com relação às crianças, né? O Miguel colocando, né? Parece que hoje a hiperatividade virou moda e Ritalina virou bala. Né? E a Daniela colocando, né, que ela foi uma adolescente muito quieta, mais fechada, né? O oposto do hiperativo aí da Ritalina, que foi levada a uma psiquiatra, tomou remédios durante 7 anos porque ela não podia ser quieta aos olhos da família, né? E esse tratamento não ajudou ela em nada. Ela coloca né, que muitas vezes o fato do adolescente ser mais fechado ou expansivo não é problema algum, né? É característica de forma alguma. Isso já demonstra como é a personalidade do próprio adolescente, né? E é um absurdo o que aconteceu com ela, né? Porque ela não precisava de psiquiatra, ela precisava de um tratamento psicológico, que é o que as pessoas confundem muito ainda, né? Eu vou no psiquiatra porque ele vai medicar e aí tá tudo certo. Não tá tudo certo. Vai esconder o sintoma, muitas vezes ele vai até acreditar, os pais vão achar que melhorou. Não, esconder o sintoma, a causa tá ali. A causa precisa ser trabalhada. Dependendo do que a pessoa tem, ela precisa sim de um acompanhamento medicamentoso e da terapia ou análise. Mas a gente percebe hoje em dia essa questão também muito de exagero, né? Essa coisa do brasileiro, tanto na relação com a automedicação, que é muito grande, mas na relação também de querer que o médico indique medicamento. Sim, muito. Eu conversei com uma moça esses dias, fora do consultório, e ela me disse, então você é psicóloga, né? Eu tô com muito problema com o meu namorado. Ela falou, não tem um remedinho que você possa me dar? Parece que eu estou mentindo, mas não estou. Olha o absurdo. As pessoas querem resolver as coisas num passe de mágica. E não é por aí, né? Não dá para ser assim. Então, isso está sendo muito exagero mesmo na questão do medicamento. Né? E de fato é isso que você coloca, né? No final das contas não vai ajudar, vai só mascarar sintomas. Vai mascarar o sintoma, a causa, né? O sintoma vai esconder o sintoma, né? O sintoma vai ficar bonitinho ali, parece que ele não existe mais, mas ele está ali, ganhando mais forças para quando você parar de tomar o medicamento. E a gente percebe também isso, né? A gente tem uma geração hoje que é fruto desses tratamentos tortos que a gente teve nas últimas décadas. Com certeza. Eu acredito até que um dos motivos porque está pior agora. Os adolescentes, eu estou percebendo que está um pouco pior nesse sentido de insatisfação. Eles estão buscando muito serem aceitos, bem-quistos por todos, e está uma loucura, que eu não via isso antes. E eu acredito que seja assim, essa geração aí que não é nada saúde, né? Então eu acredito que tenha grande envolvimento. A questão dos limites, né? Também a gente fala que os adolescentes são 880, mas a gente vê muitos pais 880 que não dão limite nenhum ou querem impor uma ditadura militar familiar. Exatamente. Isso também é um complicador, né? É um complicador, um grande complicador, né? Porque às vezes os pais não deixam o adolescente se expressar, né? E muitas vezes é o contrário, né? Eles querem que o filho seja muito
avançado, muito moderninho e não é o momento. Às vezes ele não está naquele momento. Por isso que eu digo, eu volto a dizer, os pais precisam aprender a ter uma escuta com o seu filho, porque você precisa entender, o seu filho mesmo vai dar indícios do que ele está precisando naquele momento. Não tem receita de bolo, né? Então eu acho que acabam pecando um pouquinho nisso. Seguir uma regrinha. Também aqui a Ivete nessa mesma questão, né? Muitos pais não sabem dizer não, achando que estão ajudando os filhos e na verdade estão prejudicando em muito. É uma questão muito importante, porque é muito mais importante dizer não do que dizer sim, né? Porque dizer não, principalmente para um adolescente, vai ajudá-lo a entender o que ele pode, o que ele não pode, e que ele não pode tudo. E ele vai aprender a respeitar os pais a partir daquele não. Eles deixam tudo porque é mais fácil e depois vão ter um problema enorme com isso. Michael colocando, né, álcool e adolescência, é uma coisa que a gente vê cada vez mais comumente, sem falar da questão das drogas, e o quanto isso é prejudicial nessa fase crucial aí da formação do indivíduo. É muito prejudicial o álcool e a adolescência, porque é a questão da estrutura que eu estou sempre falando aqui. O adolescente não tem estrutura ainda para bebida alcoólica, não tem estrutura nenhuma. Então ele se perde facilmente, né? Aí as baladas loucas aí da vida que é só para adolescente, que a gente vê rolando por aí. E não é só, é álcool, drogas, sexo e isso prejudica demais o adolescente. Eu diria para os pais não permitirem, de forma alguma, essas baladinhas para adolescentes. A Miriam colocando aí, né, você fala da questão da sexualidade, né? Ela coloca da questão da sexualidade cada vez mais precoce, dizendo que o corpo pode parecer ou estar pronto, mas a cabeça não. Exatamente, é exatamente isso. Porque as meninas que se destacam mais de alguma forma, né? A gente percebe que tem corpo de mulher já, né? E isso chama muita atenção para os meninos, mas é só uma questão de passatempo. Elas se empolgam, acham que vão ter um namorado, ficam iludidas com isso, porque eles querem afeto, né? Parece que querem bagunça e tudo, mas na verdade o que eles querem no íntimo é afeto, principalmente as meninas. E aí, achando que o namoradinho vai ficar com ela, acabam envolvendo a questão sexual já tão cedo, né? Já começa a ter as primeiras relações sexuais e eles não têm estrutura, novamente eu digo, não tem estrutura para isso ainda. E aí, terapia, né? Já começa a procurar terapia por conta disso, porque não se sente aceita, acha que foi largada, que não é interessante, começa a querer fazer as mudanças no corpo para se sentirem melhor e tá tudo errado, né? Não é por aí. Aí é os pais, né, que tem que ter pulso firme. Né? E a questão muito comum hoje em dia, né, que eu acho que não atinge só adolescente, mas a sociedade de uma maneira geral, que é a questão da sociedade, que é a sociedade do ter, da sociedade da imagem, e não da sociedade do ser mesmo, né? Então a pessoa acha que foi avaliada ou que foi deixada porque não é bonita, porque não é interessante, e não porque de fato de certa forma a gente vive uma sociedade de consumo em que as pessoas estão se consumindo. O adolescente, às vezes, não só o adolescente, né? Não tem tempo de mostrar a sua essência. Acham que não tem tempo, porque existe uma ansiedade muito grande. Uma ansiedade para estar no mundo do adulto, né? E então só pensa toda semana comprar roupa nova, ficar muito bonita. Aí não é aceita, acredita que é pela aparência, mas ela nem mostra a sua essência, né? Então isso precisa ser mais cultivado dentro de casa mesmo, começa por ali mesmo, né? Ensinar o filho que ele precisa se preocupar mais com a sua essência. E no bloco anterior eu deixei essa questão da Renata perguntando a respeito de adolescência antecipada, crianças que começam a se comportar como adolescentes, ou a questão da adolescência que se prorroga, né? Tem
alguns adolescentes de 40, 50 anos. Pois aí. Tem bastante, né? A gente percebe que tem crianças, sim, que já estão um pouco mais até sexualizadas, a gente pode dizer. E isso precisa de tratamento. Na verdade, em alguns casos, pode ser uma questão do convívio, né? Às vezes a criança convive muito com um meio onde existem muitos adultos, muitas situações onde a criança não precisaria estar ali, né? Não deveria estar ali. Ela começa a vivenciar tudo isso e começa a se mostrar de uma forma um pouco adulta, né? Um pouco mais velha. E para isso precisa de tratamento psicológico. E dependendo dos casos, a criança já tem algum distúrbio, alguma coisa, alguma questão para ser trabalhada. Que o psicólogo mesmo vai perceber se precisa de medicamento, vai indicar para um psiquiatra. Agora, tem alguns adolescentes que demoram um pouco mais para se desenvolver, né? Que às vezes já tem 18, 19 anos e a gente percebe que ainda age de uma maneira bem infantil. Também tem a ver com o meio, mas ele precisa de acompanhamento psicológico, né? Com certeza precisa de acompanhamento psicológico. Agora, os quarentões aí já é uma outra história, né, Luciano? Aí, né? Que prorroga e... Não quer ter responsabilidade. Não quer ter responsabilidade. Por isso a importância da rotina, né? Da responsabilidade com os estudos, né? Você tem judô? Vai participar do judô, tal horário. Alimentação, as refeições nos horários corretos. Tudo isso vai ajudar muito o seu filho não ser um quarentão aí responsável, né? E a gente percebe muito isso, né? Quando a gente vê a análise dessas pessoas, eram famílias que não colocavam limites, exatamente, não tinham uma estrutura de presença. Isso deixa o adolescente perdido, né? Ele já é perdido por si, essa turbulência que ele vive. Se não tiver alguém ali para colocar regras, né? A Daniela, com uma questão interessante aqui, né? A questão das fases aí da vida, da vivência. Então, por exemplo, quando a fase da adolescência não é vivida normalmente, né, como deveria, que a pessoa adulta pode ficar com esse comportamento, né? Tipo, olha, não fiz tal coisa na fase certa. Sim, de querer compensar. Claro, né? A gente percebe isso claramente nas ruas, até pela própria vestimenta da pessoa a gente percebe que a pessoa não vivenciou muita coisa de repente e acaba querendo ser um eterno jovem, né? E eu acredito que tenha muitas coisas que não foram vivenciadas e que tem dificuldades, às vezes, depois em colocá-las na prática e acaba saindo de uma maneira um pouco torta, digamos assim. Então, tudo isso precisa ser trabalhado para que ela consiga ainda colocar o seu sonho, né? Vivenciar esse sonho, não ficar só na imaginação, né? Não vivi isso e agora, de repente tem como ela viver isso de uma outra forma. E também pensar no quanto isso de fato está comprometendo a vida da pessoa. Compromete, né? Porque ela perde oportunidades com isso. Mas eu digo no seguinte sentido, né? Porque tem algumas coisas que acabam virando um hobby. Né? Vamos falar o seguinte, né? Daquele menino que não teve acesso aos carrinhos quando era criança e na fase adulta vira colecionador de miniaturas. Né? Se aquilo não compromete a vida, não tem problema. Não, foi uma sacada boa que ele teve, né? Eu não tive carrinho quando era criança, mas vou colecionar, olha que legal. Isso aí não compromete em nada. E o que compromete? Exatamente. Aí que é o problema. De novo, a gente cai naquilo de dosar de fato o que vai afetar. Então, os pais têm que ficar muito atentos, porque o que a gente está falando aqui é uma questão muito importante, muito delicada, né? Não é qualquer coisa. Essa fase é a fase que precisa de maior atenção da adolescência, porque ele está desenvolvendo para ser um adulto que todo mundo gostaria de conviver com esse adulto, né? Se não for trabalhado legal essa fase da adolescência, pode ser que não colha frutos muito bons aí, né? Sem dúvida. O Robson coloca uma questão que eu também acho interessante. Nós vemos uma sociedade que é extremamente preocupada, às vezes, em coisas que não resolvem o problema e acabam gerando novos problemas. Né? Eu vou dar um exemplo aqui. Né?
na questão da publicidade da propaganda. Sim. Nós tivemos várias manifestações há um tempo atrás, da década de 90 para cá, dos comerciais para crianças. Acho que vários pais cansados aí daquele comercial, porque a criança fazia birra, queria aquele brinquedo e tal. Até que a gente teve uma legislação que extinguiu comercial de produtos infantis. Sim. E automaticamente isso gerou um segundo fator, que foi: acabaram as programações infantis nas TVs abertas, porque não tem mais o que anunciar, logo não paga se não tem programa infantil na TV. E logo a gente teve uma segunda sequência nisso aí, que é a questão das crianças tendo comportamento adultos, porque começam a ouvir músicas adultas porque não está veiculando mais música infantil. Começam a ter comportamento adulto porque assistem a novela e não mais o desenho animado, que não está sendo mais exibido. Isso, é muito importante que os pais coloquem sim desenhos, né? Se não aparece na TV aberta, coloca na TV fechada se tiver. Se não tiver, procura um aparelho de DVD, pede emprestado, compra usado, dá um jeitinho para colocar, né, para o seu filho coisas da idade deles. Né, porque eles precisam muito disso. Senão vai acontecer isso, né? A vivência com coisas que não é da idade vai fazer com que ele se desvirtue totalmente, né? Mas às vezes a gente não cai num protecionismo extremo. Vou dar o exemplo de novo da propaganda, né? Em que se falava que assim, a criança não tem estrutura para discernir a respeito do comprar, né? Ela vai querer desejar, ela vai querer consumir. Mas se na fase da infância a gente não é preparado para isso, na fase adulta a gente vai ter discernimento? Então, é muito contraditório isso, né? Porque eu não vejo de uma forma... eu não acho errado ter propaganda de desenhos, porque quem tem que colocar a regra no filho são os pais. É por isso, eu acho que tem que ter a propaganda para o pai poder falar não. É claro, o pai está querendo tirar isso, né, das costas. Não tem, que ótimo, meu filho não vai pedir. Poxa, mas ele não quer que peça brinquedo, quer que peça o quê então? Né? E ele que tem que regrar, não, eu não posso agora, é o não, volta a questão. Teve alguém que perguntou sobre o não é muito importante. Porque na fase adulta ele vai querer tudo do mesmo jeito, vai se endividar, vai comprar tudo sem poder pagar. E a criança não é assim, né? Tem essa exceção, toda regra tem uma exceção, mas as crianças, elas querem um brinquedo, ela quer aquele brinquedo, ela não vai ficar pedindo todos os brinquedos. Sinceramente, eu vejo mais adultos assim do que crianças. Porque não tiveram preparo nesse sentido. Não tiveram preparo, não ouviram não, né? Então, isso é muito importante, sim. Perfeito. E de fato, né, quando a gente pensa nesse conjunto da sociedade, parece que a gente está colhendo o que plantou nas décadas anteriores. Isso é muito nítido. Está colhendo o que plantou e deixando de colher muita coisa também, né? É bem nítido, sim. É muito importante observar o que você está fazendo antes de ficar reclamando do que está acontecendo. Né? O que você está colaborando para que seu filho seja como ele é? Tanto de coisas boas quanto de coisas ruins. Porque é dentro de casa, né? E as coisas que não são dentro de casa, que eu sei que tem pais que fazem de tudo e mesmo assim o filho não respeita, o filho não consegue fazer o que é o melhor. Aí precisa de uma ajuda, procurar uma ajuda, né? Porque isso acontece muito também. É claro que a gente fala de uma maneira geral. Mas, de uma forma geral, os pais precisam ficar mais atentos, sim. E a Daniela coloca um ponto que é fundamental aí, né? Muitos pais dizem sim ao brinquedo porque estão sempre dizendo não ao diálogo e à atenção. Exatamente. E é tudo que o adolescente reclama que gostaria de ter. O amor mais próximo dos pais, sentir que o pai tem admiração por ele. É importante, por exemplo, o filho foi bem em uma prova na escola ou em uma apresentação de escola. O elogio é muito bom, é fundamental elogiar o filho, né? Para que ele se sinta feliz e ver que ele é capaz, né? Porque eu percebo que tem muita crítica. Você tem que tirar tanto, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Mas quando ele faz e faz com perfeição, não existe o elogio, né? E isso é muito importante. É uma motivação até. Virar uma sociedade extremamente crítica que não sabe elogiar. Não sabe elogiar. Né? Aí você vê a esposa reclamando lá na frente, que é o que você falou, né? De colher. Meu marido não me elogia, aquela reclamação, sabe? Mas ela tem elogiado o marido também? Mas ela tem elogiado o marido? O que ela tem feito para ganhar esse elogio, né? Então, realmente a gente colhe tudo, né?
E na questão prática mesmo, de ter essa rotina, né? Às vezes eu vejo pais que assim, eu não acompanho meu filho na lição de casa porque eu não sei o conteúdo da matéria. Sim. Né? Mas o fato de estar lá na hora da tarefa, de cobrar se ele fez ou não, de estar do lado, vou fazer um suco para você enquanto você faz a tarefa. Isso já é um incentivo. É um incentivo enorme e é importante, porque você já vai vendo como que seu filho está ali naquele momento, né? Se ele se interessa pelo assunto, você já vai começar a perceber como seu filho é no sentido educacional ali. E realmente, os pais não conhecem muito o conteúdo de hoje em dia, mudou muito. Mas pode colaborar em muitas outras coisas, né? E o que não sabe, o professor está ali para ajudar, né? A começar a ouvir o professor, né? Porque a gente vê cada vez mais em reuniões de escola os pais que não participam daquela rotina, que mal conhecem os filhos, porque convivem pouco, querendo discutir com os professores. Não pode falar nada do filho que ele quer discutir para defender o filho. Não é assim, né? Não é dessa forma. Tem que ouvir, sim. Seu filho erra. Seu filho faz coisas erradas. E é você quem tem que corrigir, não é o professor o tempo inteiro. O professor está ali para ensinar, né? Então... A espectadora colocando aqui, né, que ela teve uma aluna que chegava em casa com algum trabalho escolar, a mãe nem perguntava como tinha sido a apresentação, mandava jogar a porcaria no lixo. Então a gente vê alguns tipos de... descaso, né? Descaso enorme. Aí como você vai cobrar algo bom do seu filho? Só se ele tiver um discernimento enorme e tenha um ponto de apoio em outras pessoas, que é o que acontece com muitos. Mariana, eu quero agradecer a presença, deixar já o convite para a gente continuar esse tema em outros programas. Claro. Tá certo? Com certeza. E esperar que a gente tenha colaborado aí com os nossos espectadores a pensar nos processos. Sim, com certeza. Espero que eu possa ter ajudado de alguma forma, né? E eu agradeço muito pelo convite, pela atenção de vocês. Isso. Tá?